começar? Bom dia a todos mais uma vez. Mais uma vez eu sou grato a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Amém. Eu queria ler um texto que está escrito em Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19. Aqui é o próprio Jesus que está narrando essa história, né? Eu queria ler e depois extrair algumas lições aqui para as nossas vidas. Diz assim, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Como eu disse, quem está narrando aqui essa história é o próprio Jesus, né? Aqui é uma pregação de Jesus. E quando eu analiso as pregações de Jesus, né, eu vejo que Jesus ele tinha um tema principal. Jesus falou de muitas coisas, mas tinha um tema principal que ele gostava de enfatizar mais nas suas pregações. E esse tema principal é acerca da eternidade. As pregações de Jesus nos faz refletir acerca da eternidade. Eternidade que eu digo é a vida que vem depois da morte, o estado que vem depois da morte, né? Quando a gente morre, a gente vai passar para esse estado eterno, onde a Bíblia mostra que existe 2 lugares onde eu irei passar essa eternidade, né? Tem 2 lugares onde eu posso passar essa eternidade, ou um ou outro, na verdade, ou é céu ou é inferno. O que Jesus deixa bem claro nas pregações dele é isso: quando a gente morrer, quando a gente passar desta vida, desta fase, a gente vai passar a eternidade ou no céu ou no inferno. Por exemplo, em outra passagem ele diz assim, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, à condenação. E muitos são os que entram por esse caminho. E apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que encontram. E muitas outras passagens ele vai falar sobre isso. Vai mostrar acerca, né, que aqui nessa fase, na nossa vida, é um momento que vai terminar. E vai vir uma fase que vem depois dessa, que não é mais passageira, não é mais momentânea, é eterna. Então Jesus ele faz questão de mostrar sempre isso, para que a gente possa refletir
né? Como é que está sendo a nossa vida aqui e qual será o nosso destino, aonde nós passaremos a eternidade. Então, eu vejo que as pregações de Jesus nos levam a refletir sobre isso. E eu vejo hoje em dia, né, por exemplo, que na maioria dos pregadores, na maioria das igrejas, elas fazem o contrário do que Jesus fez. A maioria das pregações hoje faz com que as pessoas busquem viver uma vida feliz aqui na terra, né? Buscar ganhar dinheiro, buscar ser feliz, buscar viver uma vida com abundância de bens. Só que a pregação de Jesus era diferente, era totalmente o contrário dessa. Por exemplo, em outra passagem ele diz assim, ó, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi Jesus quem disse. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, o que eu vejo é que Jesus ele faz essa pregação, esse tema principal, exatamente para que a gente venha a entender que essa vida que nós vivemos aqui, ela vai se acabar, é rápida, é 80, 90 anos, alguns um pouco mais, mas aqui vem depois é eterno. Então não vale a pena a gente se apegar aos bens daqui e se esquecer do principal. Não vale a pena a gente viver uma vida em busca de viver uma vida feliz, próspera aqui e se esquecer do principal. E é o que muitos têm feito. As pessoas hoje, irmãos, elas só pensam na vida daqui, né? Por isso que hoje a pregação que atrai, né, as pessoas para a igreja não é uma pregação que fala acerca da eternidade, é uma pregação que fala acerca dos bens materiais, de conquista, de resolução dos problemas daqui. Por isso que as igrejas que pregam isso, né, que as igrejas que falam sobre prosperidade, são as igrejas que estão mais lotadas. As igrejas que pregadores, pastores que falam acerca da eternidade, de que você precisa se arrepender dos seus pecados, para morar no céu, para ter uma vida boa no céu, são as igrejas que geralmente não estão tão lotadas, não é tão atrativo, né? Mas Jesus enfatizou isso. E é o que de fato importa, irmão. Não é a vida boa aqui. O que importa de fato é aonde eu vou passar a minha eternidade. Tem pessoas que, como Jesus disse, né, estão ganhando o mundo inteiro aqui, mas estão perdendo a sua alma. E essa passagem aqui é uma passagem que mostra claramente isso, né? Jesus vai falar a história de dois homens. E aqui não é uma parábola, né, como muitos acham. Não é uma história fictícia, é uma história real, que aconteceu de fato. E essa história mostra a história de um homem que era rico, que se vestia de linho finíssimo, vivia uma vida esplêndida, de prazer, de luxo, uma vida que certamente é uma vida maravilhosa aqui na terra. Uma vida que não tinha tantos problemas, né? Porque o dinheiro pode solucionar muitos problemas. Só que esse homem rico, ele não se preocupou com o principal, que é o quê? A eternidade. O problema não é ser rico. O problema não é ganhar dinheiro, o problema não é ter bens. O problema é priorizar isso e se esquecer do principal, que é o que a maioria tem feito. E é exatamente o que esse homem aqui fez. Ele viveu uma vida esplêndida, de prazer e de luxo, mas ele se esqueceu do principal, ele rejeitou o principal, que era o quê? A eternidade, aonde ele iria passar a eternidade quando ele viesse a morrer. Já o outro, o mendigo, Lázaro, ele tinha uma vida difícil aqui. Era uma vida com o corpo coberto de feridas, né? Ele era mendigo, ele não tinha condição nem para comer. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida que caía da mesa do rico. Mas esse mendigo aqui, ele entendeu isso aqui que eu estou falando. Que apesar dele ter uma vida difícil aqui, se ele fosse obediente a Deus, se ele entregasse a vida dele a Deus, se ele vivesse de acordo com a vontade de Deus, quando ele viesse a morrer, aquela situação, aquela dificuldade, aquela vida ruim que ele vivia, iria se acabar e ele agora iria viver uma vida maravilhosa no céu. Então, um entendeu isso e o outro não. E quando aconteceu a morte dos dois, porque a morte vai chegar para todos, né? A gente sabe disso. O que aconteceu? Aquele que se preocupou com a eternidade, aquele que se preocupou em obedecer a Deus para alcançar
essa vitória, que é o céu, diz a Bíblia que ele foi levado para lá. Já aquele que só se preocupou em viver uma vida boa aqui na terra, só em ganhar, em conquistar, em possuir, em aproveitar a vida aqui e se esquecer de obedecer a Deus e de cumprir o que Deus requer de nós para herdar a vida eterna, diz a Bíblia que ele foi levado e sepultado e levado para o inferno. E essa passagem, irmãos, é uma passagem que nos mostra uma lição assim tremenda que todos nós precisamos refletir, sabe? Se hoje a gente fosse comparar a nossa vida com a vida do homem rico com a vida de Lázaro, qual desses dois a gente pode hoje se comparar? Será que nós estamos vivendo preocupados com a eternidade? Será que nós estamos preocupados para onde a gente vai? Qual o destino da nossa alma? Será que a gente está preocupado de fato em obedecer a Deus como Ele quer? Não como eu penso que seja, né? Mas como a palavra dele mostra, porque é a palavra dele que dá o padrão, que dá a direção de como eu devo viver. Será que eu estou me preocupando com o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Porque como eu disse, irmão, a morte ela chega para todos e ela chega sem avisar, ela chega para a criança, para o adulto, para o rico, para o pobre, ela chega e ela vai chegar para todos nós. E quando chegar, qual destino vai ser o da nossa alma? Será que a gente vai para o lugar onde Lázaro foi ou para o lugar onde o homem rico foi? É algo que nós precisamos refletir, irmãos. O evangelho, né, servir a Deus, não está só ligado somente à resolução dos problemas daqui da terra, e viver uma vida boa aqui na terra, não. Existe um problema maior, que é o problema da nossa alma, que enquanto não tiver entregue a Deus, enquanto a gente não entregar a nossa vida a Ele, obedecer sua palavra, a gente vai estar caminhando para esse lugar onde o homem rico foi, sabe? Então, todos nós que aqui estamos, a gente precisa refletir sobre isso. Se eu chegar a vir a morrer hoje, para onde é que eu vou? Eu sei que todo mundo quer ir para o céu, mas o que é que eu tenho feito para ir para lá? Sabe, muitos aqui ouviram meu testemunho, né, a minha vida como era antes, uma vida do crime, né, de bandido mesmo, traficante, chefe de gangue e tudo mais. Mas eu me arrependi. E hoje eu estou vivendo como Deus quer, e eu tenho uma certeza dentro de mim, de que meus pecados foram perdoados, e o meu nome está escrito no livro da vida, e se eu chegar a morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E talvez muitos aqui não tenham essa certeza, pelo fato de você não viver uma vida como eu vivi, né? E acha que ser um cidadão de bem, cumprir as suas obrigações, é o suficiente. Eu quero dizer para você, não é. De acordo com o que a Bíblia diz, não é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam se arrepender de seus pecados, entregar suas vidas a Jesus e viver como Ele quer, de acordo com a sua palavra. Sabe, irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos, muito sério. Às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa, tão preocupado com a saúde, preocupado com a crise financeira, preocupado com tanta coisa. Mas o principal, às vezes a gente não se preocupa, que é para onde a gente vai passar a eternidade. Que a gente precisa refletir sobre isso, irmãos. O que eu mais me apego nessa passagem aqui, mais reflito, sabe o que é? É que quando o homem rico estava lá no inferno, a Bíblia diz que ele pediu para que Abraão, né, para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos na água, vinha se refrescar a língua dele, porque ele estava sendo atormentado. Aí Abraão vai dizer que não dá para passar de um lugar para o outro. Aí ele lembra da família dele. Ele fala: pai Abraão, pois peça para que ele volte na minha casa e fale lá para meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam, para que eles não venham também para cá, para onde eu estou. Ou seja, o homem rico tinha entendido ali que para ele não tinha mais jeito, porque ele já tinha morrido. Então ele lembra da família dele que estava viva, porque enquanto está vivo tem jeito, mas depois que morrer acabou. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós, quando morrermos, vamos ser julgados por Deus, e Ele vai dar um veredito para nós, salvo ou condenado. Não existe uma terceira opção, não. Então todos nós vamos estar diante de Deus um dia para ser julgado por Ele. E a pergunta que a gente deve se fazer é: se fosse hoje,
Qual seria o veredito de Deus para mim? Então o homem rico lembrou da família dele, eles ainda estão vivos, ainda dá tempo deles se arrependerem, ainda dá tempo deles viverem uma vida diferente daquele que eu vivi, ainda dá tempo deles não se preocuparem tanto com os bens materiais, com a vida daqui da terra, mas passarem a se preocupar em obedecer a Deus para não ter o mesmo destino que eu tive. Era essa a preocupação do homem rico naquele momento, porque ele já sabia que para ele não tinha mais jeito. E outra coisa que eu aprendo aqui, que é também uma lição tremenda para nós, é que já que o homem rico lembrou da família dele, do inferno, né, no lugar de tormento que a Bíblia diz aqui, isso mostra, irmãos, que lá, nesse lugar de tormento, a nossa memória não é apagada. Isso aqui é que eu acho mais tremendo dessa história. As nossas lembranças não são apagadas. Então, o que eu medito? É que todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, que ouviram Deus falar, né, que o Espírito Santo até convenceu a ele de que de fato precisavam entregar as suas vidas a Jesus, que de fato precisavam se arrepender dos seus pecados, mas mesmo assim resistiram à ação do Espírito, mesmo assim resistiram à voz de Deus e continuaram a viver as suas vidas desobedecendo a Deus, continuaram a viver as suas vidas sem achar que precisava, né, entregar as suas vidas a Jesus, ser crente e tal, continuaram vivendo normalmente aqui na terra, né, em busca dessas coisas materiais e etc. Quando essas pessoas morrerem, irmãos, elas serão condenadas. E quando estiverem lá, nesse lugar de tormento, como a Bíblia mostra aqui que a lembrança não é apagada, elas irão lembrar de todas as oportunidades que tiveram e desperdiçaram. Sabe, eu chego a me emocionar com isso, sabe? Porque talvez aqui, muita gente está ouvindo a palavra, né, toda semana, né, já ouviram aqui Deus falar diversas vezes, e talvez alguém aqui ainda está resistindo à vontade de Deus, e talvez você, né, esteja aqui entre nós hoje, e eu digo para você, meu amado, em nome de Jesus, não resista, entregue a sua vida a Deus enquanto é tempo, porque se você morrer sem ter feito isso, você vai lembrar dessa pregação aqui hoje, e vai se arrepender amargamente de não ter dado ouvido à voz de Deus. Você vai lembrar das outras pregações que você ouviu aqui, você vai lembrar de todas as vezes que Deus, por amor à sua vida, por amor à sua alma, insistiu, enviou alguém para te dar uma palavra, para te convidar para a igreja, para te dizer que você precisava entregar a vida a Ele, e você não quis. Aí você vai estar lá nesse lugar sofrendo e dizendo: meu Deus, por que eu não dei ouvido o que Deus falou naquele dia? Se eu tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade, mas não vai ter. Então, em nome de Jesus, reflita sobre o que eu estou dizendo aqui. Eu não quero aqui, com essa palavra, irmãos, deixar vocês com medo, ou ofender vocês, ou coisa do tipo. Não, é para fazer a gente refletir, irmãos, porque o que eu estou falando aqui é algo muito sério. É a coisa mais séria que existe. É a nossa eternidade, é o destino da nossa alma, é o que realmente importa. Então que a gente possa refletir sobre isso. Sabe, o meu desejo é um dia, quando eu chegar no céu, eu poder ver alguns de vocês que aqui estão, todos que estão aqui, na verdade, e a gente lá no céu, né, comemorar e dizer: irmão, obrigado pelaquela palavra, obrigado, irmão, obrigado por você ter falado daquela maneira, porque até então eu não tinha entendido, mas naquele dia eu entendi que eu precisava me arrepender, eu precisava entregar minha vida a Jesus, que se eu morresse naquele dia eu ia para o inferno, mas graças a Deus você falou daquela forma, o Espírito Santo me convenceu, eu me arrependi, entreguei minha vida a Jesus, e era verdade mesmo, e hoje eu estou aqui, caminhando nas ruas de ouro de cristal, com aquela multidão de branco louvando ao Senhor e vendo Jesus Cristo face a face.
Meu desejo é esse aqui, através das pregações da irmã Ívida, né, através desse trabalho que está havendo aqui, vocês possam entender isso. É um dia a gente se encontre lá, na eternidade, nas ruas de ouro de cristal, nesse lugar que verdadeiramente existe. Não é um conto de fada, não é uma história fictícia, existe de verdade. Todos aqueles que morrerem com Cristo irão para lá, mas aqueles que morrerem sem Cristo, infelizmente, vão para esse lugar do homem rico. Então, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você ainda está vivendo a vida do homem rico, se preocupando apenas com as coisas daqui da terra, em nome de Jesus, tome essa decisão hoje, tome aqui agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês, não sabe. O dia de amanhã pertence a Deus. Quantas pessoas você não conhece? Estava bem de saúde, tinha uma vida toda pela frente, de repente aconteceu uma fatalidade, um acidente, uma bala perdida, uma doença, sei lá, e a pessoa veio a morrer. E aí, meu amado, se morreu sem Cristo, não tem outro jeito, não tem outra saída, não tem outro lugar, infelizmente, é a condenação. Não, mas era uma pessoa boa, irmão, é uma pessoa que ajudava todo mundo. Se não entregou a vida a Jesus, infelizmente, é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo, é condenação eterna. Então, se alguém não tomou a decisão ainda, em nome de Jesus Cristo, tome, porque, como diz aquele hino da harpa, né? Amanhã pode ser muito tarde. Então o dia é hoje, a hora é essa. Em nome de Jesus, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. E se alguém quiser tomar a decisão aqui de entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, né? Que nessa oração final você possa levantar sua mão e dizer: eu quero. A Bíblia diz, né? Jesus é quem diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Então, se alguém quiser tomar esta decisão, diga: eu quero. E aí a gente vai orar por você. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa convencer aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém.